Nós vamos entrar agora no nosso quadro Histórias de Viagem, contando uma viagem de um lugar muito especial para nós, lá em Minas Gerais. Uma viagem que a gente fez dentro do nosso querido estado, né? Sim, é a famosa São Tomé das Letras. Foi uma viagem muito bacana que a gente fez com amigos, né? Lá na terra do disco voador. Isso. E é engraçado que a gente fez com amigos e encontrou outros amigos que a gente não sabia que ia estar lá. Você lembra que a gente passou na padaria pra comprar alguma coisa antes de ir? Passou lá na padaria do seu pai. Ah, é verdade. E aí os gêmeos estavam lá. O Diego e o Diogo estavam lá. Isso. E falaram que estavam indo pra São Tomé. É verdade. A gente não sabia, tipo assim, a gente planejou uma viagem para São Tomé, indo eu, Isadora e um casal de amigos. E a gente não comentou, assim, nada com ninguém. Falava, vamos. E foi muito em cima da hora também, né? A gente falou, vamos pra São Tomé? Vamos. E entramos no carro e fomos. Foi mais ou menos isso. E aí, como a gente não combinou nada com ninguém, não falou nada, ficou por isso mesmo, né? E a gente descobriu logo antes de sair que tinha mais um grupo de amigos indo separadamente para a mesma cidade. Sim. E a gente acabou encontrando eles no dia seguinte, né? Foi muito bom. Mas foi muito bacana porque o nosso plano era o seguinte, a gente foi muito de improviso e a gente teve que trabalhar até tarde, na sexta-feira, então foi assim, saímos no horário muito ruim de Martinho Campos e era uma viagem relativamente longa, porque São Tomé é bem no sul de Minas mesmo, e acho que coisa de umas 3 horas de viagem, 3, 4 horas de viagem saindo de Martinho Campos. E como a gente teve que sair muito tarde por causa do trabalho, a gente ia chegar lá muito tarde, né? Então o plano era, a gente chega em São Tomé, aí senta num bar, toma uma cerveja, A gente falou, a gente vai tomar uma cerveja só, tá? Tomar uma cerveja, porque outro dia tem cachoeira, tem várias atividades pra gente fazer, né? Então a gente não pode beber muito. E aí vai dormir, porque a gente vai chegar em São Tomé, sei lá, 11 horas da noite, é o tempo só de tomar uma cerveja e trocar uma ideia, descansar, deitar e dormir, né? E foi assim que aconteceu, Isadora? Não. O que aconteceu lá? A gente foi tomar uma cerveja, né? Primeiro que foi um custo pra gente achar um bar, você lembra? Ah, é verdade, foi bem difícil. A gente pensava que chegaria lá, ia ter várias opções e tal, pela fama, né, que a cidade tem de ser bem mas foi festeira. atípico isso, né? Porque nos demais dias estava assim, né? Nos Eu demais dias a gente tinha muita opção. Não entendi também, eu acho que foi sorte. Por algum motivo, na sexta-feira que nós chegamos, não tinha muito movimento na cidade, não tinha quase ninguém. Tava paradona a cidade. Chegamos tarde, mas isso não significa nada em São Tomé, né? Porque a gente insistiu muito pra até encontrar aquele bar. É verdade, a gente procurou muito, andou por várias ruas lá procurando algum lugar pra ficar, e aí esse bar chamou a nossa atenção, porque era um bar todo construído de pedra, né? Era aquela construção que é bem típica em São Tomé, tudo construído de pedra, e uma decoração absolutamente caótica. Uma coisa inacreditável. Vários pôsteres de banda de rock da década de 70, isso aí já chamou a gente demais, né? Já gostamos. Já deu aquela atraída básica. Vinil pendurado no teto, vassoura. Assim, era o caos que é típico de São Tomé, né? E é aquele tipo de bar que, quando você tá de fora ainda, você acha que tá calmo, tá tranquilo, que, tipo, tem pouca gente. Aí você entra, tá cheio, e a galera toda papapá, conversando e tal. E sabe aquela impressão que parece que as pedras estavam... como fala? Abafando tudo, Mas aí... Entra em outro ambiente, assim. E assim, a ideia era realmente tomar uma cerveja só que aí atraiu a gente este fato, que era uma decoração que já nos atraía, né? E além disso, o fato de que tinha uma pessoa tocando um violão, né? Tinha um cara lá tocando um violãozinho, a gente gosta bastante também e tal. Entramos, pedimos uma cerveja, aí começamos a tomar uma cerveja e a música estava muito boa. Né? A cerveja a gente ia tomar. Era pra ser a cerveja, né? E a música estava muito boa, cara. Tava tocando muita música bacana. Justamente de acordo, né, em coerência com os posters que estavam lá, né? Não era propaganda enganosa. Não. E aí essa uma cerveja virou 2, que virou 3, a gente pediu uma dose de pinga, e aí foi animando e foi ficando. Tava muito bom, o som tava bom, tava bacana, a gente foi ficando. Lá pras tantas, isso devia ser, sei lá, 2 horas da manhã, o cara que tava tocando violão fala no microfone: gente, tem alguém aqui que toca violão? Aí eu levantei a mão. Ele falou: você pode assumir meu lugar porque eu tenho que fazer um prato de tira-gosto pra mesa 4. E eu era surreal, cara. Eu falei: como assim, velho? O cara tá tocando. E aí a gente veio descobrir depois, conversando com o poeta, né? O poeta era um cara... grande poeta. O poeta, vocês podem conhecer o poeta procurando justamente por esse epíteto. Procura Poeta de São Tomé no Facebook, vocês vão encontrar o cara. Ele é um poeta, de fato, que vive, tipo, quase como... andarilho, principalmente em São Tomé, né, andando por lá e tal, e declamando poesia. E esse cara veio sentar na nossa mesa no final da noite, e aí ele contou essa história pra gente, que o dono do bar
Assim, não tinha funcionário e tal, basicamente era duas pessoas, era o dono do bar e o sobrinho dele. O sobrinho dele era quem servia cerveja, tava rodando lá e tal, distribuindo cerveja. O dono do bar era quem tocava o violão. O cara era dono, ele abria o bar quando ele queria, ele não tinha dia certo, você lembra disso? Tipo nem. Tipo um cara lá de Martinho Campos que também tem esse costume. E aí o cara abria quando queria, o cara falava, hoje eu não tô afim, eu não vou abrir. E aí quando ele tava afim, ele pegava o violão dele, ia pra lá, abria o bar e a galera ia pra lá curtir também. E aí esse cara tava tocando, só que o sobrinho dele não sabe cozinhar. E como ele não tinha funcionário, quem tinha que cozinhar era ele. Então, basicamente, tinha duas coisas que podiam acontecer se você pedisse um prato de tira-gosto. A música acabava, e o cara tinha que colocar a música eletrônica, a música ao vivo acabava. Ou então alguém tinha que assumir o lugar dele, que foi o que aconteceu. Quem assumiu, gente? Já tava calibrado, né? Então já tava menos tímido, né? E aí tive condições de ir, peguei o violão, subi no palco e comecei a tocar. E você lembra qual foi a música que eu toquei? A primeira? A primeira? É. Não lembro. A primeira foi Comfortably Numb, do Pink Floyd. Ah, sim. E logo depois aí a gente emendou com uma música brasileira, uma música que eu gosto muito também. Que essa você se lembra qual foi, né? Qual que é? Último Romance do Los Hermanos. Isso, Los Hermanos é uma banda que eu curto bastante. E que, por favor, vocês têm que ir além de Ana Júlia. Ana Júlia é uma música bem fraquinha, bem ruim pra mim. Minha opinião, né? Mas eu gosto. Tem muita gente que gosta. Não é uma música que eu gosto, mas assim, todas não, né? A maioria das músicas do Los Hermanos são músicas boas, né? É composta por músicas boas. Sim, né? eu gosto bastante da banda. Especialmente as que são compostas pelo Amarante. O Amarante, pra mim, é muito gênio. E o Último Romance é justamente uma música do Amarante. Que ele compôs, e o Los Hermanos tem um costume que eu acho muito interessante. Se o Amarante compõe uma música, é ele que canta. Se o Camilo compõe uma música, ele canta. Então você consegue saber quem compôs aquela música, a letra da música, vendo quem tá cantando. Olha, gente, eu não sabia disso. Não sabia disso, não? Não. Eles têm esse combinado. Então só você olhar, quem tá cantando é quem compôs aquela música. E é até por isso, porque às vezes é complicado você ouvir uma música e ficar procurando compositor, né? Mas é por isso que eu sei que as músicas dos Los Hermanos que eu mais gosto são as músicas do Amarante. Não só por ele como cantor, digamos assim, mas porque são as músicas que eu mais gosto, as composições que eu mais gosto mesmo.